Anime do loirinho. Mas que porra é essa? Não, peraí, volta aí e faz direito. Anime do loirinho com o demônio no corpo. Pra quem gosta de Naruto, esse vídeo aqui tá uma delicinha, porque nele eu falei de um dos melhores animes da história, uma verdadeira obra-prima. O episódio começa mostrando o ataque que aconteceu há 12 anos atrás, onde o demônio de 9 caudas, Kurama, ligou o cheat e foi todo mundo de arrasta pra cima. Foi desde figurante que ninguém liga até o quarto Hokage. O sufixo Kage simboliza o cargo dos líderes da aldeia, e Hokage é o líder da aldeia da Folha. Mas antes de morrer, o quarto Hokage encontrou um jeito de impedir que mais vidas fossem perdidas, selando aquele demônio no seu filho recém-nascido, Naruto. Olha que filha da puta, o pagão, ó, entregando a criança pro capeta, Bafomé! Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! É spoiler eu dizer que o quarto Hokage é pai do Naruto? Se for, esse vídeo tá cheio de spoiler. Acho que você tinha que saber disso, né? Com o demônio selado em seu corpo, acabou sendo o motivo de que todos na vila o julgassem e o excluíssem, alimentando assim o desejo ou o jeito ninja do Naruto de ser reconhecido como alguém importante. E como não tinha opções e sendo apenas uma criança, o jeito de chamar a atenção era pregando peças ou mesmo destruindo patrimônios públicos. Que olhando para um lado bem detalhista, não é meio estranho os maiores monumentos históricos da vila serem vandalizados de forma tão simples, sendo que a grande parte da vila é composta por ninjas. A segurança não tinha que ser boa? Pra mim, isso aí é o que mais caga no anime inteiro. A maior parte dos problemas que acontecem no anime inteiro vem porque a segurança em qualquer coisinha é horrível, mas ok. Releva isso. Sendo pego com facilidade por ter pichado os monumentos, logicamente ele foi obrigado a limpá-los, e sendo observado diretamente por seu professor da Academia Ninja, Iruka, um dos pouquíssimos personagens que não distrata o Naruto, sendo meio que a figura paterna dele. E é incrível como um personagem que é pouco explorado ocupa muito bem essa lacuna familiar pro Naruto. Uma figura presente tanto no ambiente escolar quanto fora, sendo um excelente acompanhante para um lamen, quanto sendo um professor rigoroso e um pouquinho egocêntrico, porque cá entre nós, um exercício de transformação super válido no ambiente shinobi. Porra, muito válido. Mas ter que se transformar nele? Sei não, né? Se a gente for levar pelo lado de que se transformar em alguém conhecido ser muito mais fácil de avaliar, eu não vejo como errado o fato do Naruto ter feito Jutsu Sex, sendo essa uma das primeiras sexualizações que eu vi no anime. E até hoje eu não entendo muito bem o fato de o nariz sangrar sempre que... Porém, ele foi reprovado. Ao ver que o Naruto era o único que não tinha passado pra Genin, um segundo professor se aproximou dele, Mizuki. E eu acho muito difícil que você vai lembrar o nome desses comungados aí até o final do vídeo. O Mizuki é o primeiro vilão do anime. Ele utiliza do estado fragilizado e ingênuo do Naruto para roubar um dos pergaminhos mais importantes da vila. Coisa que o Naruto consegue fazer e muito fácil. Novamente, botando que a segurança é algo podre, jogando assim toda a culpa do roubo em cima do Naruto, enquanto ele ficava na posse do pergaminho. Porém, seus planos são atrapalhados pelo Iruka. Atrapalhados entre várias aspas, porque em quesito de ser ninja, o Iruka perde pra quase todo mundo aí, ó. E não foi diferente, ele apanhou muito pro Mizuki. E nisso aparece algo muito comum no anime, o discurso no Jutsu, onde o Iruka diz tudo aquilo que o Naruto sempre quis ouvir de alguém. A sensação de que ele não tava mais sozinho despertou um senso de importância ao próximo muito grande nele, o que resultou no Jutsu 1000 Clones das Sombras. Jutsu esse que ele roubou do pergaminho lá, mas a gente releva isso aí. E o primeiro episódio terminou com Naruto se provando digno de receber a sua bandana ninja. E isso é muito foda. O episódio explorou tanto sensações de abandono, onde ele era excluído por todo mundo, a sensação de traição, sendo traído por uma pessoa que ele depositou sua confiança, até chegar no clímax de realização, onde os seus esforços foram recompensados. E é por isso que eu acho que a nota no MDB tinha que ser um pouquinho maior, porque o episódio é incrível, cara. Olha, eu acabei dando uma enrolada boa assim, falando de um episódio só, mas calma que nos arcos eu vou ser um pouco mais breve, eu acho. Seguindo para a seleção de times, onde é uma tradição das vilas a formação de equipes, sendo assim era composta por um líder Jounin, seguido por 3 Genins. Mas o que é Genin e o que é Jounin? Eu já falei esses nomes algumas vezes, mas eu não expliquei. São rankings do mundo ninja, onde o seu ranking diz muito sobre o nível de missão que você pega e a sua importância na sociedade. Sendo eles aluno da academia, Genin, Chunin, Jounin e Kage. Mas também existe posição de Sanin e Ambu. Isso é só pra ninja. Pessoa normal é
Pessoa normal mesmo. O Naruto é colocado no time 7, composto pelo Sasuke e pela Sakura, e liderados pelo Kakashi. Os times são bem equilibrados conforme a sua competência na Academia Ninja. A Sakura sendo um ponto forte na questão de inteligência, o Sasuke sendo um ponto forte na questão de potencial, e o Naruto o equilíbrio para os outros times, por ele ter disparado as piores notas de aprovação. Mas o ponto principal era o Kakashi, porque até essa equipe ele nunca tinha sido líder de uma. Não por falta de tentativa, mas sim porque ninguém tinha passado no teste dele. O objetivo do teste era fazer com que eles pegassem 2 sinos. E não bastando ser uma tarefa completamente difícil, deles terem que enfrentar um Jonin, e não era qualquer Jonin. Eles tinham que pegar 2 sinos, e eles estavam em 3. Analisando logicamente, uma pessoa ficaria sem, e nisso ela era automaticamente expulsa, sendo a visão de como as missões no mundo ninja eram muito difíceis para aqueles que passaram, ou mesmo impossíveis para quem reprovou. E tudo estava indo de acordo com a expectativa do Kakashi. Mais uma equipe desqualificada para ser ninja. Um ninja egoísta com um complexo de inferioridade e a necessidade de se mostrar diante do seu rival e da garota que gosta. Um narcisista que acredita ser superior e que os demais só iam atrapalhá-lo. E outra dependente emocional, que tem toda a sua visão em alguém que lhe interessa, sem ao menos cogitar se importar com o outro. Levando assim a situação do Naruto ser amarrado e ver os demais comerem na frente dele, sem que eles pudessem dividir com o Naruto, sendo uma punição por tudo que eles mostraram até agora. Porém, eles quebraram essa regra e ofereceram comida pro Naruto, com o intuito de que todos tivessem energia para enfrentar o Kakashi, juntos. E nisso eles foram aprovados, porque desde o princípio o objetivo do teste era que eles trabalhassem juntos e de forma natural, sem interferência de alguém de fora. E o mínimo de demonstração disso já era aprovação imediata, formando assim o time 7 que a gente tanto conhece. E com isso já conseguiram a primeira missão deles, que é um pouquinho mais interessante do que pegar acima. Eles tiveram que procurar um gato com um laço na orelha. Putos, com razão, já dão logo um esculacho no terceiro Hokage. Fogo... ditador, que eles passassem uma missão pelo menos mais importante, ou mais emocionante, sei lá, rebocar a parede, ou capinar os lotes, e meio que serviu o exército. E o velho do terceiro Hokage aparece com a missão de escolta, de outro velho caquético, que desmerecia os moleques em tudo. Como todo bom senhor de idade, esse velho é um baita de um sonegador de imposto, que requisitou uma missão de escolta bem da baratinha, sendo que a cabeça dele tava premiada. Explicando melhor, o objetivo da missão era levar esse velho até o País das Ondas, onde lá ele ia construir uma ponte que ligasse até um centro comercial, na tentativa de gerar oportunidade para a vila dele. E nisso entrou outro velho na parada. Esse outro velho é o Gatou. Ele queria o controle da vila inteira e a construção da ponte ia acabar com os esqueminha dele por trás. A taxa abusiva e os de... bicicleta. Eu tenho que ser um pouco family friendly, né? E pelo conhecimento histórico, o pobre só se fode. Esse velho contratou um mercenário famoso, o Zabu Zamamochi, o demônio do Kazuko. Eu sempre quis falar isso. Que tá nem aí com nada. Falou em derramar sangue. E ser pago pra isso? O maluco não pensa nem 2 vezes. Nessa parte do anime, a gente já sabe um pouco da capacidade do Kakashi. E de tanto ver anime em geral, a gente já espera que essa aí vai ser só mais uma lutinha boba e o time do protagonista vai passar tranquilamente. Mas aos poucos, o clima e o ambiente do episódio vai mudando, chegando ao ponto de passar na nossa cabeça que talvez o time do protagonista podia realmente perder. E esse arco é, na minha opinião, um dos mais importantes do anime, onde a gente realmente vê que isso aqui não é uma coisinha boba, family friendly aí não. A pressão psicológica que os Zabus exercem nesse arco é gigantesca, se apresentando como um perigo real aos protagonistas, a ponto de mobilizar, e com certa facilidade, um dos melhores Jonins da Folha. E ainda mais aparecendo o Haku, um ser vivo sem traço nenhum de humanidade e que não hesitaria em matar aqueles Genins. Sensação essa que foi se estendendo até o ápice do arco, na Batalha da Ponte, onde a gente viu um Kakashi bem debilitado, enfrentando outro personagem muito machucado. Só que ele não hesitaria em atacar até vencer. E por outro lado, a gente viu o Sasuke, que até o momento sempre foi superior a todo mundo, estava sendo vencido e com certa folga por alguém da mesma idade, numa disputa de poder oculto até um dos dois chegar no seu limite, onde claramente o Sasuke estava em desvantagem, levando assim ao desenrolar onde a aparição do Naruto foi crucial, onde a gente teve a primeira amostra do poder da Kurama sendo liberada. Isso tudo depois do Naruto ter entrado em um estado de choque ao ver o seu rival e agora amigo protegendo ele. E não tinha o que o Haku fazer. No momento que o Naruto entrou no modo Kyuubi, o Haku já tinha perdido. E voltando para a luta do Kakashi contra os Zabuza, os dois estavam muito exaustos. O Kakashi pela falta de chakra, o que acabava esgotando completamente o seu corpo, e os Zabuza pelos golpes sofridos. Novamente uma demonstração de uma luta até os limites, mas dessa vez o Kakashi tinha uma vantagem, um poder que ele não tinha mostrado até agora, Chidori, onde uma grande quantidade de chakra estilo raio
raio era reunido em uma de suas mãos, facilitando em combate a curta distância. E eu não preciso dizer que é extremamente letal. E na hora que ele ia perfurar o Zabuza, o Haku aparece na frente e é morto pelo Kakashi. Morto. O personagem acabou de morrer. Literalmente morrer, e não significou nada pro Zabuza. O eu criança não entenderia o peso dessa cena. E para completar, o Gatou apareceu na ponte acompanhado de vários mercenários, que agora não tinha como missão somente matar o Tazuna, mas todo mundo que estava na ponte, incluindo o Zabuza, que desde o começo tratava o Haku como um objeto substituível, acabou se vendo da mesma forma. Só que ele não era esse monstro impiedoso que aparentava. O Naruto, com o discurso no jutsu, fez o Zabuza perder completamente a sua postura de bandido mau. Literalmente bandido mal. E chorou pelo Haku, porque no fundo o Haku era apenas uma criança sozinha como o Zabuza um dia foi, e era alguém importante para ele, precisando de apenas um pequeno incentivo pro Zabuza acabar com o Gatou. Olha, no anime foi censurado, mas no mangá acontece meio que isso aqui, ó. E eu vou passar bem rápido, porque se foi censurado no anime, imagina o que vai acontecer com o meu vídeo, né? E com a morte do Gatou, o Zabuza não tinha mais nada contra os personagens principais, o que possibilitava que ele finalmente pudesse morrer ao lado do seu amigo, seu único amigo. Não que ele merecesse isso, mas que ele queria realizar o último pedido da vida dele, que era se desculpar com o Haku. Finalizando assim o arco que eu mais chorei, e ainda mais com neve, que eu nem cheguei a explicar muito, mas nesse país não neva, e nevou somente por causa do Haku. Olha, não tem como eu explicar tudo, e tem uma carga emocional tão grande que eu acho que é melhor nem explicar, que você precisa ver e sentir. É assim que terminou o arco do País das Ondas. Relaxa, Matheus, o vídeo tá travado não. É só a hora da publicidade. Yeah! Eu não pensei no nome melhor, então vai esse mesmo. Tá cansado dos seus vídeos não serem vistos por ninguém? Já deu de passar horas editando e o YouTube simplesmente não entregar seu vídeo, né? E já tá na hora de sair do CLT e começar a viver dos seus vídeos. Então o Mestres do Algoritmo Profissão Youtuber vai te ajudar a realizar o seu sonho, sendo o curso completo que te ensina do básico ao avançado. Excelente para quem já tem canal e perfeito para quem tá começando. E por um precinho justo eu garanto que você não vai se arrepender. E comprando pelo link na descrição e no comentário fixado, você vai estar ajudando os seus dois canais favoritos. E se eu não for o seu canal favorito, nem me fale, porque senão eu vou chorar. Pera, agora é papo de mendigo. Se você puder ajudar financeiramente o canal com qualquer quantia, vai ser de grande ajuda. E em todo final do vídeo, o seu nome vai aparecer aqui. Bom, é isso. Bora voltar pro vídeo. Seguimos agora com o melhor arco do Naruto clássico, o Exame Chunin. O arco que a gente realmente vê porradaria com menos solta. Dividido em 3 partes, sendo classificatórios e desclassificando a maior parte dos candidatos. Se por acaso a gente sofreu com o arco do Zabuza, agora a gente vai ficar traumatizado. O Exame Chunin é composto por 2 provas completamente diferentes, que exploram por completo o cerne de ser um ninja. Começando com a prova escrita, que de primeira é visto como um exame admissional comum, porém essa prova era um pouco diferente do normal. O objetivo dessa prova era testar as habilidades dos ninjas, de conseguir informação e ao mesmo tempo não serem pegos. Para isso, uma trolha colossal em forma de uma prova foi passada para eles, onde colar não era opção, era obrigatoriedade. Não tinha o que fazer, tinha que colar. Excelente dica pro Enem aí pra vocês. E a partir daí é só coisa de doido. É o Kankuro indo dar um mijão e voltando com um boneco no lugar do examinador. É a Tenten achando que ninguém tá vendo ela balançar uns espelhos no teto. É o Lee recusando a ver as respostas dos outros. É o Sasuke usando sua linhagem sanguínea super foda pra copiar os movimentos do cara da frente. É o Neji olhando o sutiã das minas. E é o Naruto queimando os únicos 2 neurônios que ele tem, tentando lembrar como é que escreve o próprio nome. Depois, é claro, do show dos atrasados do Enem, a prova é finalizada. E todo mundo passou, até o Naruto. E não foi só o Naruto que passou não, mas todos os personagens relevantes passou também. Depois de conseguir informações de um jeito sigiloso, tava na hora de conseguirem a força mesmo. Eu lembro que quando eu tava na escola, a gente costumava brincar de ser os personagens de Naruto. Porque ele era bonitão e Ed pra caralho. E eu não vou mentir não, eu também queria ser ele, porque eu me identificava bastante com o fato dele se cagar todo pra mulher gosmenta que sai pela própria boca. E foi aí que foi introduzido o personagem mais assustador do anime.
Um personagem que brinca não somente com tortura física, mas principalmente em mexer psicologicamente com os personagens e com o povo que tava vendo. A missão era que as equipes chegassem a um certo ponto específico da floresta. Observação: Floresta da Morte. Olha o nome dessa porra, meu Deus do céu. Eles tinham que chegar nesse ponto da floresta com 2 pergaminhos diferentes. Só que cada equipe recebia um desses pergaminhos. Então eles tinham que conseguir o outro, ou batalhando, ou sei lá, no Pix. Cara, resolvia tudo facilmente no Pix. E depois que a prova começou, a putaria comeu solta. Porque sabendo que alguém ia atrás do popote deles, o Sasuke, que tinha feito o curso de como ser um personagem muito foda, ele pensou na seguinte estratégia: que a equipe dele tinha que ter uma senha caso eles se separassem por algum motivo. E a senha claramente foi muito fácil. E isso não foi à toa, porque ele sabia que alguém já estava seguindo eles. E por azar do destino, eles realmente acabaram se separando. E quando eles se encontraram de novo, eles tinham que falar a senha. Parada eu testuda, qual é a senha? Tá bom, tu é a testuda de verdade. Ei, raposinha, qual é a senha? Ah, tá, sem problema. Mas aí do nada o Sasuke atacou o Naruto, porque ele sabia que o Naruto de verdade nunca ia lembrar dessa senha. E nisso ele acabou revelando a identidade do Orochimaru, que depois disso aí foi só trauma. Eu disse antes que o Sasuke era o xodó do povo, ai, lindo, forte, fofo. E ele realmente demonstrava isso. Só que depois de 5 minutos corrida ironia, o maluco derreteu. Ele só corria de medo. Precisou que o Naruto parasse a cobrona do Orochimaru. Caralho, isso aí pegou meio mal. Ele parou a cobrona lá, liberando um pouco do poder do Kurama. Que agora ele usa pra tudo, né? Ai. Conveniente, hein? Que conveniente. Só que um pouquinho diferente de quando ele lutou contra o Haku, que ele chegou lá, ele matou a cobra e mostrou o pau. Dessa vez a cobra era um pouco dura demais. Caralho, pegou mal de novo. Botou o Naruto pra mimir. E cansado de ver que o Sasuke era um medroso e nem perto do que esperava, tascou logo uma dentada no projetinho de Vingador, deixando um poderzinho na mordida. E depois meteu o pé com o pergaminho deles. Coisa totalmente desnecessária. Mas como assim? Do nada aparece um maluquete psicopata que dá medo pra caralho e passa um poderzinho pro revoltado aí. De graça? Assim, de graça? Calma aí, deixa eu explicar. O Orochimaru faz parte dos 3 Sanins lendários. Só isso já dá um peso gigantesco de que ele é muito importante. E junto dele ser muito importante, ele é biluteté das ideias. No nível de ser totalmente bitolado na vida eterna. Afetando assim diretamente no Grêmio. Porque o Grêmio é imortal. Nossa senhora, quando tem que explicar a piada é incrível, meu Deus do céu. E ele consegue. Mas pra isso ele tem que pular de um corpo pra outro, visando sempre que o próximo corpo seja mais jovem e mais forte que o último. E aí ele conhece o Sasuke, jovem, forte e com Sharingan. Então ele dá o poderzinho pro Sasuke pra no futuro ele conseguir pegar aquele corpo. Totalmente estranho. Mas voltando pra história, a mordida desligou o moleque. Então a inútil da Sakura se viu numa situação de que o protagonista e o antagonista do anime estavam desmaiados no meio de uma zona de guerra. E ela tinha que proteger eles, sozinha e sem poderzinho roubado e com ponta dupla no cabelo. Quando a gente tá na merda, não dá pra piorar, a não ser que o próprio Orochimaru manda uns doidos pegar o Sasuke. E acabou que piorou bastante. E nesse momento chegou o melhor ninja do anime, o Rock Lee, que tem um baita do background muito foda e mais um design horroroso. É muito útil mesmo, mas não deixa de ser feio. E ele não conseguiu fugir do estereótipo de ser um gadão. Ele largou a equipe dele pra proteger a Sakura, só que nessa aí ele realmente tava em desvantagem, porque ele tava enfrentando ninjas do som, que colocaram logo uma sofrência pra tocar, abalando todo o psicológico do nosso menino. Voltando à estaca zero, né, de que a Sakura tinha que lutar contra os 3, e deu a lógica. Ela apanhou muito, a ponto da... Esqueci o nome dessa menina aí, mas não faz diferença também. Puxou os cabelos da testuda, fazendo uma alusão de superioridade perante a Sakura. Desencadeando aí é um ponto que eu achei bem interessante. O florescimento da Sakura. Que pra quem não sabe, Sakura é uma cerejeira, ligando a seu florescimento tanto do literal, quanto por ela enfrentar os 3, chegando a imobilizar um deles. Na dentada. Mas que infelizmente não durou muito tempo. Precisou que a equipe Ino Shikachu, eu me recuso a falar isso. A equipe do Shikamaru chegou pra ajudar ela. E chegou também a equipe do Lee, com o gênio do clã Hyuga, o Neji e a Tenten. Mas que não serviu de nada, porque o Sasuke acordou na forma de um demônio. E eu só pisquei, cara. E quando eu vi, o Sasuke quebrou os braços do carinha lá e ele tava pronto pra matar os outros. Mas por sorte a Sakura conseguiu acalmar ele. Mesmo assim foi tenebroso isso. E por fim o Naruto acordou e eles conseguiram seguir pra finalizar a prova. Só que a equipe 7 precisava dos 2 pergaminhos. E nisso apareceu o Kabuto, que ajudou eles a finalizar a prova. Cara, gente fina, né? Porra, ainda bem que existe pessoa boa nesse mundo. E com as equipes passando, ou por sendo trabalho em equipe, ou por destaque pessoal de um deles, a terceira
terceira e última prova seriam batalhas, onde o seu nome ia ser sorteado no telão juntamente de seu adversário, para dar aquela pequena oportunidade pro figurante ter tempo de tela, e também para servir de saco de pancada dos relevantes. Ó, eu vou resumir bem rápido aqui, porque eu não quero falar sobre todas as lutas não. Ninguém liga também, ninguém liga. O Sasuke enfrentou esse carinha aqui do Zoc Link e rouba chakra, e finalizou o maluco com um chutão nas costelas. Nossa, copiou o Lee na safadeza. O Kiba perdeu pro Naruto por causa de um peido. Eu sei que você deve estar achando aí que é a coisa mais idiota do mundo, porque, porra, todo mundo se espancando e o Naruto soltou um peidinho e ganhou. Mas olha pro outro lado, isso aí foi muito foda, porque sabendo que o Kiba virou um animal selvagem, ele enfraqueceu o olfato dele no peido. Isso é muito genial, ou ele tem sérios problemas intestinais. Aí depois a Sakura e a Ino se enfrentaram e foda-se, empatou. O Kankuro, foda-se mais ainda, passou também. A Temari meteu uma lequizada na Tenten, ganhou. O Shikamaru na preguiça passou também da mina lá que ninguém liga. E teve o Neji, né? Espancando a Hinata. Só tem machista nessa porra. Ainda bem que os Jonin interferiram nessa luta. Luta não, espancamento. Porque senão ele ia matar a Hinata. Se bem que fazendo isso não ia acontecer aquela bosta, né? É burro. E tomando as dores da Hinata, o Naruto desafiou o Neji e falou que ia descer um pombão no queijo dele. Ai. Poder do protagonista. Agora sim a luta que eu considero mais importante. Gaara contra Rock Lee. A luta que é a personificação de dom natural contra esforço. Uma disputa que em si já é completamente injusta, porque são 3 contra 1. O Lee estava enfrentando o Gaara, a Areia e o Shokaku, que é outro demônio lá, igual o Kurama pro Naruto. E até certo momento era nítido que o esforço do Lee não adiantaria de nada, porque enquanto um se esforçava para atacar, o outro se defendia sem o mínimo de esforço. Onde os ataques do Lee se baseavam apenas em combate a curta distância, coisa que contra o Gaara era completamente suicídio. Até que o Gai, mestre do Lee, permitiu que ele lute para valer, liberando um par de pesos que ele carregava. E a reação de quem assistia é a mesma dos personagens. Ah, por favor, acha mesmo que poderá passar pela defesa do Gaara só se defendendo de um par de pesos? Eu só sei que o Lee tava tão rápido que o Gaara ficou assustado, porque o tempo de reação da Areia era inferior ao Lee, chegando ao ponto do Gaara levar um golpe direto sem ao menos conseguir ver o golpe ou se preparar para ele. E assim o clima do combate foi mudando, e a mensagem que a luta transmitia era que com muito esforço, você poderia sim superar o dom natural ou genialidade. Então, quanto mais esforço e empenho você deposita no seu objetivo, poderá trazer frutos positivos para você. Bom, poderá, porque aos poucos o dom natural do Gaara foi sobressaindo. E a diferença que estava sendo mostrada foi invertida, a ponto de que o Lee corria sérios riscos de vida. E se não fosse pela interferência do Gai, era muito difícil do Lee ter sobrevivido. E por fim, mesmo desacordado, seu corpo não cedia a derrota, só comprovando que a sua força de vontade era tão grande que impedia que seu corpo caísse. E naquele momento, cair era a coisa mais humana que poderia ter acontecido. E durante muitos anos eu não concordava com o final dessa luta. O Lee não tinha nada, não tinha ninjutsu e nem genjutsu, apenas taijutsu, o que pro mundo ninja é quase como feijão com arroz. Então ele se tornou especialista na única coisa que ele tinha, e mesmo assim perdeu para poder natural que foi ganhado. Mas esse final é o final mais real que poderia ter acontecido. Não é porque o Lee se esforçou mais que os outros que o objetivo dele ia ser concretizado. E não é porque você se esforça, sei lá, vai passar na faculdade, que você vai passar. Não é porque você trabalha muito que você vai ser promovido. O esforço não é garantia de nada. E esse foi o final mais realista pra essa luta. No fundo do coração, concordo com isso? Não, mas é a vida. Mesmo eliminando muita gente, ainda teve que partir pra semifinal do torneio, que seriam depois de um mês, para dar tempo de rolar aquelas apostinhas. Para dar tempo de todo mundo recuperar das lutas ou aprender uma técnica super apelona. Nesse mês o Sasuke foi treinar com o Kakashi e o Naruto com o Ebisu. Só que ele trocou rapidinho aí e descartou, porque ele conhecia um tal aí de Jiraiya, que é outro dos Sanins lendários, que ensinou o Naruto a controlar o poder da Kurama e a invocar uns Jirina aí. Chegou o dia das semifinais, onde reuniu um monte de figurante e os Kage num coliseu pra ver a plebe se humilhar por um diploma. E literalmente é isso. E as lutas foram sorteadas da seguinte forma: Naruto contra o Neji, meu Deus do céu. Kankuro versus Shino, luta super mega forte. Shikamaru versus Temari no maior estilo Sr. e Sra. Smith. Tentam se matar pra depois ficar de love. E finalizando com Gaara vs Sasuke. Todas essas lutas tinham tudo pra ser incrível, menos a do Kankuro e do Shino. Só que tudo não passava de uma armadilha do Orochimaru pra atacar Konoha. Ele estava infiltrado como Kazekage, controlando assim os ninjas do som e da areia. Mas ainda assim houve algumas partidas da semifinal. Sabendo que ocorreu a invasão, o Kankuro desistiu de lutar contra o Shino. E graças a Deus, a gente não morreu de tédio com isso. Por agora, porque depois lutou de novo. É uma bosta. Depois seguiu pra luta entre o gênio pertencente de uma linhagem sanguínea muito foda, com potencial incrível de desenvolvimento,
quanto o Neji, com muita raiva do jeito que o Neji tratou a Hinata e por ter feito a promessa de que os socos que ele deu nela, ele ia devolver. Desde o início essa luta era apenas mais uma desculpa pra gente ver o lado mais fraco apanhar novamente, porque mesmo Naruto tendo a Kurama selada nele, ele não fazia ideia de como controlar. E do outro lado tinha um dos ninjas com maior potencial entre os Genins, a ponto do Lee ter afirmado que nunca venceu o Neji na vida, e a gente tinha visto do que o Lee era capaz, então era só questão de tempo pro Naruto perder. E isso foi se confirmando, só que diferente do que a gente esperava, que de todas as atitudes impulsivas do Naruto, ele conseguiu dar um soco no Neji usando uma artimanha racional. Colocou um clone todo machucado à vista de todo mundo e esperou o Neji abaixar sua guarda para surpreendê-lo com um pombão no queixo. Muito foda. A ponto de fazer com que o povo que ignorava ele aplaudisse ele. E depois disso desapareceu do anime. Ah, mas ele participou da parte lá dos... sumiu e pronto, O Sasuke contra o Gaara, só que o princeso do Sasuke atrasou e adiar a luta deles, passando assim pra luta do Shikamaru contra o Temari. Melhor casal dessa obra. Desde o início, o Shikamaru detestava a ideia de lutar. E não por ter um de seus princípios éticos, a paz em prol da violência. Não, nada disso. Era só por preguiça mesmo. Se ele pudesse ser uma nuvem que só existe, ele ia preferir 1000 vezes. Mas ele era bem diferente dos outros por uma coisinha bem pequena. Ele era de longe mais inteligente que os outros. Sua capacidade lógica e raciocínio era superior, sendo um líder nato. E a luta contra Temari foi novamente uma disputa de inteligência contra força bruta. O dom natural do Shikamaru é a possessão das sombras, eficaz, porém a longa distância, diferente da Temari, que independente da distância, seu poder de ataque era muito alto, se estendendo assim para uma luta de quem chegava no seu limite primeiro, a ponto do Shikamaru conseguir imobilizá-la com uma estratégia fodida de absurda para alongar seu jutsu, mas acabou desistindo e dando a vitória para Temari. Isso foi porque eles deram match no time que tava de papinho com o outro? Não, ele tava cansado. E se ele passasse ia ter que lutar de novo. Então, desistiu. Mas eu prefiro acreditar que isso aí tudo foi pro desenrolar do romance deles. Depois do atraso, o Sasuke chegou do jeito mais badass possível. Se bem que sem motivo algum. Ele chegando de qualquer jeito ia ter o mesmo impacto. Mas como ele tava junto do Kakashi, mereceu uma entrada épica mesmo. E mesmo sabendo que o Gaara era disparado o personagem mais foda daquela bagaça, o Sasuke meio que tava assim... igualando contra ele, chegando até ferir o ombro do Gaara. Mas depois disso é só ladeira abaixo. O plano de invasão deu início. Formou-se uma barreira entre o Orochimaru e o terceiro Hokage para que os dois lutassem. Os Genin começou a perseguir o Gaara e o figurante dele. E os Jonin começaram a lutar contra os ninjas que o Orochimaru controlava. E dentre deles tava o Kabuto. Nem Judas foi tão falso. E como deu pra ver, tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então eu vou resumir separadamente. Mas bota na cabeça que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Na luta do Orochimaru contra o terceiro Hokage, a cobrinha ardilosa invocou o primeiro e o segundo Hokage pra bagaçar o velho. E de começo você fica com dó, né? Pô, é um velho. Mas aí você lembra que esse mesmo velho aí contribuiu pra segregação social da vila. Deixou um garoto órfão se fudendo sozinho. Além de ser um dos mandantes do famigerado massacre Uchiha. Então, pra mandar o velho pra vala mesmo. E o tio Orochi conseguiu, só que nisso ele perdeu os 2 braços. O velho selou os bracinhos dele. Não vai mais bater punho. E olha só, eu não consigo entender como que chegou até esse ponto. Porque se o Naruto, no primeiro episódio, conseguiu invadir a sede do Hokage e pegar um puta pergaminho super foda, como é que um dos Sannin lendários teve tanta dificuldade pra invadir a mesma coisa? Seria esse o tal famoso protagonismo? Tá. Seguindo para a perseguição Genin, o Sasuke consegue chegar até o Gaara, só que ele se transforma na biju de uma cauda. Como eu disse antes, no anime existe os demônios, né? E existe 9 desses demônios. O Gaara tem a primeira e o Naruto tem a 9ª. E depois de ver isso, o Sasuke incorporou a skin. E o Narutinho chegou de novo. Já chegou e novamente fez o discurso no jutsu. Caralho. Ele chegou e amansou o filho da puta aí na conversa. E antes de vocês falar aí que eu tô esquecendo de falar das lutas lá dos personagens lá, os outros lá. Calma aí que eu não tô esquecendo não. Eu só não tô nem em luto pela morte do terceiro Hokage. O cargo de Hokage tava livre. Então precisava de alguém pra ocupar, né? This is cancer. This is so much cancer. A primeira escolha foi no Jiraiya. Pare de enrolar. Você sabe muito bem do que se trata. Primeiramente, foda-se. Só que ele não quis. E assim o Jiraiya e o Naruto foi atrás da terceira Sannin lendária, a Tsunade. Pra quem não sabe, a Tsunade é neta do primeiro Hokage, sendo a maior ninja médica do mundo, que tem fobia de sangue, mas ignora isso aí, e que distrata o Naruto na primeira oportunidade que tem, igualzinho todo mundo. E eu tenho mais 106 coisas pra citar, mas
tô com preguiça. O Jiraiya, que é gadão na Tsunade, ele chegou mandando uns papos de que ela devia ser a quinta Hokage, por incrível que pareça, ela aceita de primeira. E aí eles voltam pra vila e tudo fica as mil maravilhas. Não. Ela não aceita. E desdenha do cargo. E o Narutinho fica puto com isso. Porque o sonho da vida do Naruto é ser Hokage. E essa puta do Clara tá falando mal disso. E aí ela dá um sacode nele. E ele, se sentindo muito humilhado por essa situação, ele resolve aprender o Rasengan só pra jogar na cara dela. Não literalmente, mas sim, isso é canônico. E eu não tô inventando nada. E o Orochimaru também foi atrás da Tsunade pra ver se ela passava um cicatricure nos bracinhos dele. Só que ele chegou com uma proposta um tanto quanto... Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Quebrou o meu braço, velho! Agora quebrou. Resuscito a tu Sheiko e a tu Hernanito. Nossa senhora, isso aí bateu pesadinho na coroa. Muito mais do que o cargo de Hokage. Quem vai querer ser Hokage? Meu Deus do céu. Só que isso tudo não passava de tramóia da véia contra a serpente. No lugar de curar aqueles bracinhos, ela ia matar ele. Mas a Milf aí esqueceu que tinha fobia de sangue. Quem que esquece uma coisinha tão simples dessa? E tomou um pau. Tomou um pau. Nossa senhora, tomou um pau fudido. Precisando que o Jiraiya e o Naruto ajudassem ela. Sim, o Naruto, que até pouco tempo atrás estava procurando animal desaparecido, agora enfrenta um Sannin lendário. Muito plausível. Claro. E eles conseguiram espantar a cobra. E a Tsunade virou a quinta Hokage. E o Naruto também aprendeu a fazer o Rasengan. Mas no lugar de esfregar na cara da véia, ele esfregou foi nas costelas do Kabuto. Bem feito, o Judas do caralho. Partindo disso, tem a aparição da Katsuki. Um grupo formado pelos vagabundos mais perigosos do mundo ninja, que estão atrás do demonião de cauda lá. Aparecendo de primeiro o Kisame com sua espada Papa Chakra e o Itachi. Personagem que com apenas uma aparição desbancou o Sasuke em ser o mais Ed do anime inteiro. Criando um fandom absurdo por ele, pelo fato dele ser o prodígio do clã Uchiha. Não, é porque ele é bonitão. Fandom esse que passa um pano por um monte de coisa que ele fez. Esses dois vão atrás do Naruto por ele ser um Jinchuri, que é os malucos que fez pacto com os capeta lá. E eles tomam uma sova do Jiraiya. Mas não foi em vão essa pernada deles não, tá? Deu um tempo do Itachi humilhar o Kakashi e esses outros figurantes aí, e novamente colocar o Sasuke na situação de precisar da ajuda do Naruto. Só que dessa vez foi o Jiraiya que ajudou. Agora o arco é bom, viu? O Sasuke, vendo que ele era mais fraco do que ele imaginava e que ali ele não ia conseguir ficar mais forte, ele foi ludibriado por mais capanga do Orochimaru, onde dizia que o esquisitão lá ia dar mais poder pra ele. E ele foi, abandonando assim a pessoa que mais amava ele, o Naruto. Tá brincando? É mentira, não é? Cala a boca, puta. Que junto do Neji, o Shoujo, o Kiba e o Shikamaru foram designados a trazer o Sasuke de volta. Até parece que o maluco foi sequestrado, coisa assim, mas ele foi por vontade própria mesmo. E cada um deles ficou pra enfrentar um dos capangos do Orochimaru. Começando com o Shoji indo enfrentar um outro barrigudo, numa luta onde ele se espancava e depois voltava mais forte, se espancava e voltava mais forte, até o Choji sair do casulo e arrebentar o gordão. O Kiba ficou pra lutar contra esse personagem aí, do Monstro S.A. Igualzinho, não é? Nossa, não teve tanta graça, né? E ele tava quase perdendo. Até que apareceu o Kankuro pra salvar. Pra você ver o Kankuro salvando. O Shikamaru tava enfrentando a Tayuya. E foi a única que eu falei o nome até agora, porque... Pelo amor de Deus. Porra, flautinha pelona pra caralho, mano. Vai que o Nobru. E nisso o Shikamaru tava se fudendo um grandão. Até a Temari aparecer pra ajudar ele. É muito fofo. O Neji ficou pra lutar contra o Kidomaru, que tem essa forma de aranha. E ele é meio que o líder do grupo. Ele que fez a mente do Sasuke. Ele que tá segurando o cesto, que o Sasuke tá dentro. Então, logicamente, ele é o líder. O líder é o Kimimaro, que tem um cabelo branco e um poder de ossos. Meu Deus do céu. E ele é outro personagem que o Sr. Kishimoto jogou no lixo. Ele apareceu super foda já pegando o cesto com o Sasuke dentro. E para lutar com ele, foi o Lee, que ainda tava meio baqueado desde a luta contra o Gaara. E para enfrentar o osteoporose lá, ele tinha que tomar um ômega 3 pra, porra, no mínimo ficar de pé durante a luta. E também, no lugar dele dar um PT ou mostrar qualquer sintoma de embriaguez, ele tava lutando simplesmente tranquilinho. Até o álcool subir demais a cabeça e, porra, aí não tem o que fazer. Precisa de uma mãe do rolê. Sabe aquele amigo que vê o outro passando mal e vai ajudar essas coisas? Porra, isso é a mãe do rolê que eu tô falando. E ninguém menos que o maior amoroso do anime inteiro. Porra, de capitão maluco, virou mãe de rolê. Nossa, que desperdício de personagem. E depois disso tudo, o Sasuke concluiu a transformação pra segunda marca da maldição. E assim ele virou uma gárgula feiona. Esse foi o melhor adjetivo que eu consegui dar pro Sasuke. O Sasuke foi lutar contra o Naruto, porque o Naruto tava impedindo o Sasuke de ir atrás de poder com o Orochimaru pra poder vingar do seu próprio irmão. E o Naruto tava impedindo o Sasuke
Amizade. Mesmo o Naruto no modo base da Kurama não conseguiu vencer no mano a mano contra o Sasuke. Skin gárgula feio. Mentira. Eu acho uma beleza. E nisso o Sasuke meteu o pé pro lado do Orochimaru e o Naruto foi treinar contra o Jiraiya. E é assim que terminou o anime. Pra não deixar em branco aqui, ou vocês falarem que essa análise aqui foi feita com a bunda, no meio tempo entre o Sasuke pro lado do Rei da Ironia, até o Naruto sair na aventura com o Jiraiya pra escrever o hentai dele lá, teve uma cacetada de filler, que sinceramente é quase que um desperdício de ver. E graças a Deus ainda tem um mínimo de sanidade mental pra não falar dessa bosta. Então pra mim termina com o Sasuke ganhando e o Naruto indo lá treinar com o Jiraiya. Fim. Bom, tem o Shippuden e Boruto, mas eu não vou falar muito não. E pra você que ficou até o final do vídeo, essa parte aqui é simplesmente para agradecer todos aqueles que apoiaram o nosso canal financeiramente. São vocês que fazem esse canal ir pra frente, cara. E eu sou muito, mas muito grato mesmo pelo todo o carinho e toda a confiança que vocês têm por mim. E é isso aí, manitos. Tamo junto. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. E comente temas para próximos vídeos que eu vou fazer de tudo para trazer aqui para vocês. É isso aí. Um beijão para todo mundo e tchau.